Bom dia, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. E mais uma vez, quero lhe dar as boas-vindas ao nosso Café com Bíblia. Quero te convidar a continuar peregrinando comigo no livro de Eclesiastes, onde o pregador tem nos ensinado todos os dias a como praticarmos a nossa vida cristã dentro de um mundo tão perverso, cruel e que, via de regra, não nos acrescenta muitas coisas. Quero então convidá-los a continuar comigo no capítulo 9, na segunda parte do capítulo 9, que fala aqui a respeito dos trabalhos sem recompensa, que estão aqui nos versículos 11 e 12, que dizem assim: Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens, no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Meus irmãos, como já vem alguns textos, Salomão falando a respeito do fim da vida, das questões referentes à morte, de não sabermos o nosso futuro, não sabermos o nosso último dia nesta terra. Mais uma vez, Salomão vai aqui nos mostrar que todo o nosso trabalho, em que pese você poder ser um bom profissional, em que pese você ser aquele que contribui para um bem-estar social ou para a saúde de uma empresa, você que talvez seja um funcionário público e seja honesto, íntegro, correto com os seus afazeres, você que talvez seja um médico e também é correto com a sua profissão dentro do seu exercício, seja num consultório, seja num hospital, mas tudo isso, meus irmãos, em que pese nós podermos ser bons profissionais e honrarmos a Deus com o nosso trabalho, fazer o nosso trabalho com excelência para que o nome do Senhor seja honrado através das nossas vidas, ainda assim, meus irmãos, poucas são as recompensas do muito trabalhar. Nós, às vezes, passamos toda uma vida trabalhando, e assim como Salomão, chegamos já na parte final da nossa vida, olhamos para trás, às vezes até nos orgulhamos de tudo aquilo que fizemos, mas o fato é, meus irmãos, que quando a morte vai se aproximando, quando o fim da nossa existência nessa terra vai se aproximando, nós vamos chegando à conclusão de que a grande maioria das coisas que realizamos aqui, que fizemos aqui, e muitas delas, meus irmãos, sem considerar Deus, sem considerar a presença de Deus nelas, tudo isso foi vaidade. Tudo isso foi correr atrás do vento, como diz Salomão aqui em vários textos, e não só isso, podemos ainda considerar que a grande maioria dos nossos feitos aqui não tiveram como consequência nenhum tipo de recompensa. Muito pelo contrário, foi muita canseira, muito enfado, muito trabalho. No fim nós olhamos para trás e dizemos, consegui realizar, consegui fazer, mas e aí? Do que tanto esforço e tanto trabalho serviu? Apenas para uma soberba do coração? Apenas para um orgulho da nossa própria alma? Portanto, é exatamente isso aqui que Salomão está dizendo. Ele está aqui no versículo 11, dizendo que vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porque tudo depende certamente do tempo e do acaso. Quantas pessoas, meus irmãos, que lhes são propiciadas no tempo e por um acaso, por algo que ela nem esperava que acontecesse, ela então alcança determinado favor, determinada recompensa, determinada vitória na sua vida pessoal. Assim funciona com todos nós. O que Salomão está querendo dizer é que muitas das coisas que acontecem conosco é por acaso, mas esse por acaso é proveniente de um Deus, meus irmãos, de um Deus que sabe de todas as coisas, e nós não sabemos absolutamente de nada. Não conhecemos nada. Não podemos prever o que vai nos acontecer no dia de amanhã.
Agora mesmo, quando você de repente estiver saindo de casa, você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer na sua volta. Você não sabe o que vai se dar com os seus familiares neste dia. Você não sabe o que vai acontecer com os seus amigos, acontecer com os seus irmãos de igreja. Nós não sabemos, meus irmãos, não sabemos absolutamente nada. Nós nem mesmo sabemos o que pensaremos daqui a 3, 4, 5 minutos. Porque nós somos limitados, finitos. Por isso que Salomão diz aqui no versículo 12, pois o homem não sabe a sua hora. Nós não sabemos a nossa hora, meus irmãos, e por isso é que ele nos convida a aproveitarmos a nossa vida com alegria, mas sempre na presença do Senhor. Reconhecendo, meus irmãos, que embora o muito trabalho nos gere muito cansaço, o muito trabalho também é fruto da vaidade do coração, da soberba da alma, mas reconhecer que tudo isso só é possível por causa de Deus, meus irmãos. Não é a minha intelectualidade, não é só o meu muito estudar, não é a minha sabedoria humana, mas é Deus. E nós que servimos ao Senhor devemos considerar em primeiro lugar que tudo que temos, que tudo que somos é proveniente do Senhor, porque Ele é soberano e reina sobre tudo e sobre todos. Como disse o salmista Davi no Salmo 139, Deus ele nos sonda, seja no céu, seja no abismo do fundo do mar, seja dentro de uma caverna, como Ele fez com Elias. O Senhor é que cuida de nós, o Senhor é que nos formou ainda no seio de nossas mães. O Senhor é que nos fez e Ele que escreveu todos os dias da nossa história no livro. Ele que registrou cada um deles no livro. Então, assim como o peixe não sabe o dia que estará ali entrelaçado numa rede traiçoeira, assim, meus irmãos, como os passarinhos também não sabem que um dia podem estarem presos num laço, também somos nós, meus irmãos. Também somos nós, porque pode chegar o dia da calamidade, pode chegar o dia mau, e de repente isso pode cair sobre cada um de nós. Nós não sabemos o dia de amanhã, meus irmãos. Portanto, sirva a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Porque hoje estamos bem, mas amanhã não sabemos. Hoje estamos vivos, mas amanhã as redes podem ser lançadas. O laço pode ser posto à nossa frente. E, portanto, nós não sabemos o dia de amanhã. Esteja sempre firme diante do Senhor, porque não é o nosso trabalho que nos salva, não é o nosso muito estudar que nos salva, mas o Senhor Jesus, que nos alcançou com a sua graça e com o seu maravilhoso amor. Tenha uma vida dedicada e entregue totalmente a Deus. Entregue seu trabalho, sua família, seus estudos, tudo ao Senhor. E dependa dele para todas as coisas. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.